aproveitando essa oportunidade muito boa que a gente tem deste material que a gente vai ouvir. Não sei se vai ser mostrado algum slide, alguma coisa, ou não, doutor Edson? Não, não. Não, ok, não tem importância, mas as perguntas foram encaminhadas, algumas. Ao final, ainda vamos abrir para algumas perguntas, algumas questões que foram suscitadas durante a sua apresentação. Então, neste momento, estamos vendo aqui o seu pôster, que foi amplamente divulgado nos grupos de espíritas do Reino Unido. Algumas pessoas gostam, querem ouvir melhor sobre o tema, mais sobre o tema, outros gostam de fazer uma outra coisa, enfim. Os atendentes fraternos estão livres para atender o que gostarem mais de trabalhar. Eu acho muito interessante esse tema para fechar o ano, como a gente comentou, que está tendo uma altíssima venda de álcool, agressão em família por conta do alcoolismo, que se desenvolveu em 400% a venda desde que começou a pandemia, né, o lockdown. Então, primeiramente, como está no nosso cartaz, nós vamos fazer a prece de abertura, não é? Fizemos já a informação antecipada, mas eu vou introduzir ainda o Dr. Edson, e às 6h05 esperamos estar iniciando a sua palestra, terminando com 7h15 com final remarks, ou as considerações finais, ou às vezes avança um pouquinho, mas vamos procurar seguir o nosso horário. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o mestre e amigo de todas as horas, o médico por excelência, que nos inspira, que nos ajuda em nossas provações na Terra, e que vamos aprendendo a cada dia a nos curarmos com a prece e com a oração para mantermos a mente em equilíbrio, para sabermos decidir o nosso dia a dia, a busca do auxílio, onde fazer e como fazer. Senhor Jesus, abençoe a todos aqueles que estarão adentrando a essa sala, com simplicidade, mas cheia de informação, Senhor, e que possamos assim atender às nossas ansiedades no aprendizado e colocar em prática durante a necessidade. Que o teu amor ilumine o nosso palestrante, Dr. Edson, que bondosamente, caridosamente vem trazer o seu contributo para auxiliar-nos a entender o processo de o que fazer dentro da casa espírita, dentro da educação e dentro do atendimento fraterno. Se conosco, divino amigo, abraça-nos, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, esse é um nono palestrante do ano na área específico, né, do atendimento à casa espírita e da educação, que vai ser muito bom. O seu livro, aqui a gente já vai colocar para não esquecer, aqueles que desejarem, deixe anotadinho ou envie um WhatsApp para o Fabrício ou para mim, para que a gente possa, então, coletar os nomes e fazermos a solicitação. Vamos, então, rapidamente apresentar o nosso palestrante, que é Dr. Edson. Ele é médico, psiquiatra e palestrante espírita. Ele trabalha e fundou a Associação Médico Espírita do Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, não é? E especialista em dependência química. Coordena o Núcleo de Dependência Química do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Difunde no movimento espírita uma atividade para auxílio a dependentes químicos e seus familiares, chamado Grupo de Apoio Fraterno. E se eu falei alguma coisa que não está correto, você pode depois, por favor, quando iniciar, fazer o seu comentário. E aqui eu gostaria que todos lessem isso, e se estiverem de acordo, por favor, porque nós estamos usando essa sala Zoom, que é uma sala privada, gravando o evento. Daqui a pouco começa a gravação do evento, que se tornará público após editado. Provavelmente nós vamos colocar as legendas em inglês, assim que o Luiz Graço se organizar para isso. E, ao aceitar participar ativamente desta reunião virtual do dia 24 de outubro de 2020, estão autorizando mostrar sua imagem e áudio. Se não desejar que a sua imagem e nome sejam visíveis, sugerimos uma foto de uma flor, trocar o nome, se isso lhe for possível. Agradecemos a sua participação, sejam todos bem-vindos. Com isso, então, eu faço o stop share aqui,
E passamos, então, a palavra... Deixa eu ver se eu não fechei meu Zoom. Estou no Zoom ainda, Fabrício? Está, você pode tirar o share screen. Eu tirei. Tá bem? Isso, Eu já tirei, né? isso. Pronto. Agora eu vou Então, doutor Edson, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que aqui estão presentes, e é uma boa-vinda especial a você, Edson, doutor Edson. Então, agora a palavra é sua. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço, Elza, o convite para estar com todos aqui. Agradeço também a todos os voluntários que se fazem presente nessa tarde, a gente poder estar em contato com pessoas, né, trabalhadores da Europa, do Brasil. Então, é muito importante a gente poder ter esse intercâmbio e até pensar as questões da dependência química, tanto aqui na América do Sul, quanto na Europa também. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Agradecer também porque eu tenho companheiros aqui dos grupos Apoio Fraterno, que já trabalham no atendimento, né, aos dependentes químicos, aos seus familiares, que eu estou vendo aqui nas janelinhas aqui, né, de vários locais do Brasil. Também o meu companheiro de AME Santo Ângelo, o doutor Jairo, que é vice-presidente da AME Santo Ângelo, conosco também. Então, é uma alegria poder estar com todo mundo aqui. Bom, gente, o que eu pensei para essa tarde? Quando a Elza me convidou para falar sobre dependência química, como auxiliar, e eu falei para ela, assim, olha, esse é um tema extremamente amplo, né? Nós podemos andar com ele para várias vertentes, e é um tema que a gente falaria um dia, 2 dias, enfim, e teria assunto para a gente continuar conversando. Então, o que eu pensei? Que nós combinamos, né, Elza? Nós fomos conversando ao longo desses meses aí, de fazer uma coisa bem individualizada para vocês aí do Reino Unido, vendo um pouco da realidade, o que cada um está sentindo na pele mesmo, o que cada um está passando, o que tem se defrontado dentro das suas casas espíritas. Então, eu pedi perguntas, e as perguntas me vieram. Então, eu peguei, agrupei essas perguntas, tá, em 6 blocos de perguntas. Vou responder as perguntas de vocês, vou basear a minha fala em cima delas, acrescentar algumas coisas que as perguntas foram muito bem feitas, né, porque é uma realidade. Então, ela me proporcionou ter um caminho para nós conversarmos sobre a dependência química. E depois disso, o que eu preparei? Eu preparei alguns questionamentos que eu quero deixar para depois nós podermos abrir para um debate, para uma conversa que é sempre muito enriquecedor também e sempre proporciona que a gente converse algo que não deu tempo de falar, mas que é diretamente o que o público interessado quer saber e precisa ouvir. Então, eu vou começar diretamente nas perguntas, tá? Abrir o celular aqui para ir me ajudando. Bom, primeira questão que eu separei aqui. Como proceder em caso de vícios, em que o jovem ou adulto não acha que o vício é um problema? Bom, eu já digo para vocês que isso é um problema. Tá? Ele não acha que é um problema, e para nós que queremos ajudar, talvez seja o maior problema. É muito mais fácil da gente conseguir ajudar aquela pessoa que já tem uma consciência que tem um problema, que já cansou de sofrer, que já cansou de perder, ou que a família também está muito firme, entendendo que existe um problema. Então, essas pessoas que já entendem que tem um problema, é mais fácil da gente ajudar. Então, nós começamos muito bem com essa pergunta, né? Aquele jovem, aquele adulto que não entende que tem um problema. Nós temos um estudo, que não é um estudo novo, mas ele é um estudo ainda muito atual, que ele traz o que a gente chama de roda motivacional. O que seria essa roda motivacional? É como se fosse estágios dessa mesma patologia, dessa mesma doença que é a dependência química. Quando uma pessoa nos procura,
tanto individualmente num consultório, ou quando nos procura nos nossos grupos Apoio Fraterno, ela pode estar em qualquer ponto dessa roda motivacional. Então, eu vou falar quais são os estágios dessa roda motivacional. O primeiro estágio seria justamente dessa pergunta, né, que foi feita. Uma pessoa que não entende que tem um problema ou que não admite que tem um problema. Ela estaria no primeiro estágio, que é uma pré-ponderação. Ela ainda nem está ponderando mudar. Ela nem está ponderando fazer qualquer tipo de movimento para sair da situação que ela está. Depois, o segundo estágio é a ponderação, onde a pessoa já começa a ponderar. Então, ela começa a colocar numa balança. Olha, eu tenho alguns benefícios por usar a minha substância, mas eu tenho algumas perdas. Então, ela está bem ambígua, tá? Mas começa a ponderar. Depois, girando essa roda mais para frente, entra num terceiro estágio, que é um estágio já de determinação. Então, ela saiu da pré-ponderação, saiu da ponderação e entra numa determinação. Ela está determinada a querer mudar, ainda não sabe como, mas ela já procura o psiquiatra com um desejo de mudar, ela já sabe que tem um problema, ela procura o grupo Apoio Fraterno com esse sentimento, seu depoimento já fala que ela está cansada de sofrer e quer mudar, só não sabe como. Girando mais um pouquinho a roda, ela vai cair num próximo estágio, que é um estágio já de ação, onde a gente, como médico, conseguiu encaminhar essa pessoa para aquilo que ela tem que fazer, para as mudanças, para o melhoramento, para sair da situação que se encontra. No grupo de autoajuda também, ela já está mais atenta a isso, recebe depoimentos, recebe uma série de ferramentas para começar a mudar. Então, ela começa já a ter uma ação na mudança da sua vida, mudando comportamentos, mudando atitudes, mudando o círculo de amigos. Então, ela já está fazendo a sua ação e movimentos. Tá? Bom, girando mais um pouquinho a roda, nós vamos cair na abstinência. Então, a pessoa tomou todas as suas atitudes e conseguiu entrar em abstinência. Não está mais usando a sua droga de preferência, ou o álcool, ou o tabaco, ou a droga ilícita. E depois, girando mais um pouco, nós temos a fase final, que é a fase de manutenção. A gente tem que manter a pessoa nesse estágio sem ela estar tendo lapsos, sem estar tendo recaídas, enfim. E um estágio também, que é a própria recaída, que é uma coisa que a gente tem que estar pronto para entender que isso faz parte também de uma recuperação. Qualquer um de nós, é fácil de nós entendermos, né, que um ser humano que, por exemplo, fumou tabaco por 10, 15, 20 anos, não é na primeira vez que ela pensou em abandonar o tabaco que ela vai conseguir parar de fumar. Uma pessoa que vem bebendo cronicamente também 10, 15, 20 anos, não é porque ela está com vontade, com intenção de parar, que ela já vai conseguir de primeiro, ou que ela não vai ter alguns lapsos, algumas recaídas. Então, a recaída também faz parte dessa roda motivacional, embora nós não a desejemos, nem como profissional, nem como familiar, e nem para aquele dependente químico que está determinado a mudar a sua vida. Mas ela faz parte. Bom, então, o que acontece especificamente nessa pergunta? A pessoa chegou e ela não entende que tem um problema, então ela nem pondera uma mudança, ela está na primeira fase da roda motivacional. Nós não podemos ter uma ânsia, que a gente chama dentro da medicina de furor curandes, de querer curar todo mundo de um dia para o outro, da noite para o dia. Não acontece. Desculpe, estava um microfone aberto aí, acabou atrapalhando um pouquinho. Desculpa, Bom, doutor, eu já fechei o microfone, pode continuar. Isso, obrigado, Fabrício. Então, assim, então a gente tem que ter paciência, como eu falei para vocês, é o mais difícil, é a pessoa que chega nesse estágio. Então, o que nós temos que fazer? Não é já tentar botar a pessoa em abstinência, a pessoa nos compreendendo, porque é a mesma coisa que a gente jogar uma bolinha de tênis contra a parede. A gente vai jogar e ela vai voltar se a gente falar coisas, embora adequadas, no momento que ainda não é o da pessoa. Vamos comparar como uma pessoa que passou a noite inteira dormindo, 8 horas de sono, num quarto completamente escuro. Chega de manhã cedo e nós queremos despertar aquela pessoa.
mesmo até levando um café na cama, seja lá o que for, uma rosa, seja o que for, a gente está agradando aquela pessoa. E a gente simplesmente abre uma janela imensa e deixa entrar o sol e acorda a pessoa e diz: desperte, meu amor, olha que dia lindo. O que a pessoa vai fazer? Qual é a reação da pessoa que ficou 8 horas no escuro com um sol nos olhos? Ela vai fechar os olhos. Vai doer os olhos. E talvez ela nem encare tão bem aquilo que a gente está tentando fazer. Tá, gente? Então, nós temos que ter calma. Então, nós temos que simplesmente tentar fazer essa roda girar e fazer com que ela saia da pré-ponderação para a ponderação. Então, o que a pessoa chega dizendo muitas vezes? Eu não tenho problema nenhum. É minha família que está dizendo que eu tenho problema, mas eu não vejo isso. Então, a gente começa a dialogar, tentando dizer para a pessoa: eu não sou um dependente químico, eu não sou um dependente de álcool, é um exagero. Essas são geralmente as frases. E a gente vai dialogando. Geralmente, eu nem falo em dependência, se a pessoa é dependente ou não, porque ela não aceita. Então, não adianta levar lá para o extremo da dependência. A minha técnica é saber se a pessoa consegue, pelo menos, ver que ela está tendo algum tipo de transtorno, que isso é mais fácil de confrontar e provar. Porque a pessoa, se ela chegou até um consultório médico, ela vai ter que convir. Se tu está aqui, não é simplesmente para me conhecer. É porque alguém está preocupado contigo. O que aconteceu na tua vida para tu estares aqui nesse consultório? Será que alguém tem alguma reclamação tua? Será que houve algum transtorno, algum diálogo mais difícil? Será que alguém já reclamou algo de você? Será que já falou algo que tu não gostou, dizendo que tu está bebendo demais? Então, a gente começa a confrontar com perguntas simples e a pessoa não tem como se esquivar. Eu gosto muito de fazer esse diálogo junto com a família. Porque se ele está sozinho, ele diz que não. Eu vou ter que aceitar o que ele está dizendo, porque não tem ninguém para confrontar isso aí. Mas se a família está junto, eu digo para a família: olha, pessoal, nós estamos aqui todos juntos e todo mundo que está aqui é porque se ama, é porque quer amparar, é porque quer ajudar. E aí eu digo para o paciente: você não se milindre, tá? Porque a tua família está aqui porque te ama. E eu digo para a família: não tenham medo de falar o que está acontecendo. Se vocês vierem com a cabeça cheia de preconceitos, cheio de censuras, cheio de medos, eu não vou conseguir saber a verdade, eu não vou conseguir ajudar vocês. Então, quando eu preparo o terreno assim, as pessoas acabam, mesmo com certo receio, tendo coragem e falando na frente do paciente. Então, por isso que nunca é bom falar isoladamente, pelas costas do paciente, porque as relações começam mal. E aí a família diz: não, a gente está preocupado, ele está bebendo demais. Então, a gente vai começando a abrir uma portinha para ele começar a ponderar algumas coisas, mesmo que ele não goste. Né? E o que eu falo para os familiares? Né? Eu falo muito claro, muito aberto. Principalmente quando é um caso que está grave. Aí eu digo: olha, você, como está na pergunta, é um jovem ou adulto, então não é uma criança, não é um menor de idade. E eu digo para ele bem claro: olha, você não está se dando conta que tem um problema, mas a tua família está vendo que você tem um problema. A tua esposa está ameaçando já se separar, os filhos já estão se afastando de você, no emprego a situação não está muito fácil, você já sofreu alguns acidentes de trânsito, então tudo isso são transtornos, mesmo tu não querendo ver. Tu até pode fazer uma escolha na tua vida, tu sair aqui do meu consultório e não voltar mais. Mas pelo menos eu tenho a consciência daquilo que eu plantei na tua vida. E já vou orientar a tua família. A tua família vai respeitar a tua escolha. Se tu não quiser fazer um tratamento, então, de repente, tu vai viver a tua vida do jeito que tu quer. Mas eu vou tratar a tua família para ela não ficar sofrendo por você. Porque eu digo que a dependência química, não sei se todos enxergam o sinalzinho que eu vou fazer aqui, é como se fosse uma pirâmide. A pirâmide da dependência, onde na base da pirâmide estão os familiares, geralmente. E no topo da pirâmide está o dependente químico. Geralmente a família está tentando manter o dependente químico seco, sem beber, sem usar droga, enquanto que eles estão sufocados lá embaixo, segurando essa barra e sofrendo. Então, para terminar com a pirâmide da doença, ou o dependente aceita se tratar e a pirâmide termina,
ou a família para de passar a mão na cabeça e para de ficar fazendo operações salva-vida e para de ficar cuidando, pagando as dívidas, pagando as contas e muitas vezes fechando uma porta, deixando que a pessoa caia mesmo até pedir ajuda. E aí a pirâmide também termina. Então, gente, essa é a primeira questão que me foi trazida. Depois, vocês vão guardando os questionamentos de cada pergunta e vocês vão poder fazer no final, tá bom? Vou passar a segunda pergunta. Caso a pessoa saiba que alguém está utilizando drogas com frequência, qual seria o passo desse atendimento? Aí a pessoa que mandou a pergunta, ela sugere, né? Uma conversa amiga e empática, seguida de recomendações de instituições e médicos ou psicólogos. Tá? Então, é uma pessoa que nós temos relação. Pode ser um familiar, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um aluno, pode ser um professor, pode ser um vizinho, enfim, é uma pessoa das nossas relações. Então, como é que a gente lida? A gente está vendo que a pessoa está bebendo demais. A gente deixa porque nós não temos nada a ver com isso? Né? Bom, se a gente for buscar em Kardec, o que nós aprendemos, o que os espíritos nos ensinaram, né? Quando Kardec perguntou em relação a algo que uma pessoa está fazendo de equivocado, se a gente deve ou não deve apontar, deve ou não deve falar, e a espiritualidade é muito clara. Se aquilo que a pessoa está fazendo prejudica somente a ela, nós até podemos não falar, deixar, porque isso é um problema dela. Mas se aquilo que a pessoa está fazendo, ela está prejudicando terceiros, nós não temos que falar, e sim nós devemos falar. Mais vale caia um homem do que 30 à sua volta. E a gente sabe que um dependente de qualquer substância, ele não afeta só ele. Ele afeta, no mínimo, 5 pessoas à sua volta, que é geralmente o que tem uma família. 4, 5 pessoas, né? Que é um pai, uma mãe, 1, 2 irmãos, às vezes uma esposa, filhos. Então, muita gente é afetada por um dependente químico. No trabalho tem gente afetada, na sociedade, no trânsito. Então, nós temos uma obrigação de dialogar. Só que a gente tem que ter em mente assim, ó, eu não vou chegar com a pretensão de mudar alguém, eu vou ter essa conversa amiga, acolhedora que alguém falou. Como que a gente conversa? E os espíritos também explicam. Chama em particular e dialoga com a pessoa. Esse fulano, poxa, eu te quero tão bem. Tá? E não tem como eu não perceber a forma que às vezes tu tem chegado aqui na vizinhança, como tu tem chegado no bairro, como tu tem chegado no trabalho, né? Ressacado. Eu estou sabendo o que está acontecendo contigo, eu quero te estender a mão. Tá? Tu quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos conversar. Geralmente, quando a gente chega isoladamente e num momento quando? Nunca quando a pessoa está intoxicada. Se a pessoa bebeu, se a pessoa fumou, se ela usou droga, se tu perguntar naquele momento, pode dar ruim. Pode dar uma briga. Pode a pessoa te ofender, porque ela está intoxicada. A mente dela não está funcionando direito. As pessoas ficam mais briguentas, mais exaltadas, a espiritualidade inferior influencia muito mais negativamente, então não é o momento. Quando a pessoa está sóbria, assim como Jesus fazia, escolhe o melhor momento e as melhores palavras, que esse momento vai vir e as palavras vão vir. E a gente dialoga e estende uma mão. Estendendo a mão, a gente diz, a tua família está sabendo que tu está passando por isso dessa maneira? Ela vai dizer sim ou não, vamos conversar com ela, né? Vamos buscar ajuda. Eu conheço um profissional, um médico assim, assim, assim. Vamos lá, vamos agendar, vamos marcar. Se a pessoa se recusa, entra em contato com um familiar. Diz, olha, está acontecendo isso, 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 eu estou sabendo. O seu familiar está usando álcool, está usando droga. Claro, né, gente? Nós não podemos nos iludir, que às vezes a família aceita, ou às vezes a família fica até de mal com a gente porque não aceita. Querem fechar os olhos ainda, não querem enxergar ainda. Mas a gente tem que saber que a parte da gente nós estamos fazendo. E é isso, muitas vezes, que nós temos que fazer. Nós não podemos entrar na casa do outro, viver a vida do outro. Nós podemos orar pelo outro? Podemos. Então, a gente indica. Indica a casa espírita ou a religião da pessoa. Indica profissionais.
tenta dialogar sozinho com a pessoa, tenta dialogar com a família. Tá? Então, acredito que eu consegui responder essa pergunta também. Deixa eu só dar uma olhadinha melhor aqui. Isso. Tá? Esse é o passo. Vamos a uma próxima pergunta. Familiares de pessoas nas drogas ou álcool, especialmente por causa da perda do emprego, ainda mais agora, neste lockdown que a Elza já nos falou, produzindo agressão familiar. Olha que a coisa é grave. É uma pessoa que está produzindo agressão familiar, seja ela uma agressão verbal, uma agressão psicológica, uma agressão física, tá? E a família esconde, não denuncia, mas vem pedir socorro, vem falar com o atendente fraterno. Como proceder? Bom, gente, como proceder nesses casos? A gente costuma dizer que a dependência química não é doença de uma pessoa só. Tá? Não existe um indivíduo dependente. Modernamente, a gente diz, existe uma família dependente. Existe como se fosse uma moeda com as suas duas faces. De um lado dessa moeda está o dependente químico e do outro lado da moeda, a família, que são os codependentes. Se existe um dependente, é porque também existe um codependente que proporciona a doença. Quem trabalha com casais, quem trabalha com família, embora não seja a minha especialidade, é a especialidade da minha esposa, que trabalha com isso, que não é casal e família, ela é psicóloga, mas algumas coisas a gente vai trocando, a gente vai aprendendo também, e uma das frases que eu aprendi é essa, né? Que tudo é 50%. Se um casal adquiriu determinadas coisas ao longo da sua vida, se educaram bem os filhos, enfim, 50% é mérito de um lado, é mérito do pai, mérito da mãe, enfim, hoje existem configurações familiares diferentes, né? 2 pais, 2 mães, não importa, mas o mérito sempre é dos 2, assim como o demérito de alguma coisa que não está dando certo. Na dependência e codependência é a mesma coisa. Tem muitas vezes o papel do codependente manipulando, exigindo, muitas vezes agindo de uma forma descontrolada, até egoística, e do outro lado, nos 50%, está a família que se submete. A família que tem medo, que não toma atitude, a família que não exige colaboração, que não exige o tratamento, que simplesmente vai aceitando a pessoa entrar dentro da sua casa daquela forma, vai agredindo e ela não denuncia, às vezes por vergonha, às vezes por medo. Então, lembro a pirâmide da doença novamente. A pirâmide da doença não vai se extinguir enquanto as pessoas não pararem de jogar esse jogo da doença. Então, o que a gente faz? A gente procura, num atendimento fraterno, né? O atendente fraterno vai ter que ter esse entendimento. Por isso que é importante a gente estar falando nesse momento sobre dependência química, fazer curso sobre isso, que é o mesmo curso que nós usamos para capacitar os voluntários, onde o atendente vai saber que linguagem é essa, como entender a dependência, a codependência e como se posicionar. Dentro de um ideal, o codependente ele tem que ser entendido da seguinte forma: também como uma pessoa adoecida, também como uma pessoa frágil, também como uma pessoa que não sabe como se posicionar. E quem está atendendo, né, vai dizer para ela o quê? Diz, olha, o que você está me relatando é um caso muito grave. Você está sendo ameaçado dentro de casa, vocês estão sendo agredidos dentro de casa. Ele está descontrolado, ele está doente, a dependência química é uma doença. Se você não tomar uma atitude, não é magicamente que isso vai se resolver. Não adianta vir aqui na Casa Espírita, pedir para a gente botar o nome dele em preces, em orações, tentar uma desobsessão, se você não toma atitudes concretas, reais, para terminar com esse problema que está acontecendo dentro do lar. Então, quando uma pessoa está assim, ela está totalmente descontrolada. E ela vai ter que ter o quê? Atendimento médico e, provavelmente, nesse estágio, internação hospitalar, internação numa clínica. Bom, se a pessoa está agressiva
e não aceita, porque uma pessoa que está assim, dificilmente ela vai aceitar. Então, a orientação que nós damos é: procura, quem está no atendimento fraterno, lá na Casa Espírita, procura um psiquiatra. Tá? Vai você, familiar, lá, conversa, conta o caso, que o psiquiatra vai orientar o que vocês têm que fazer. E um psiquiatra que tem especialização em dependência química, ele sabe como lidar com isso. O que ele vai orientar? Diz, olha, existem 3 indicações precisas dentro da psiquiatria para internar uma pessoa. Primeira indicação: risco de suicídio, risco de vida. O dependente químico está correndo risco de vida. Bom, um dependente químico, será que ele está correndo risco de vida? Nesse estado que ele está, com certeza, ele corre risco de vida. Porque ele está nas bocas, buscando droga, ele corre o risco, se ele está agressivo, de ser agredido também do lado de fora, não só dentro de casa, ele está querendo enfrentar os outros. Quando vê alguém dar um tiro nele, uma facada nele, ele vai morrer. Ou ele está correndo o risco de morte e já está, como a doutrina espírita nos ensina. O suicídio não é só aquele que se enforca ou que se dá um tiro. A pessoa que está usando drogas, ela está cometendo um suicídio indireto. Então, ela já tem indicação de ser internada. Mas vamos adiante. Segunda indicação de uma pessoa ser internada: risco de agressão ou alguém que está ameaçando, além de agressão, matar alguém. Bom, na pergunta já diz que essa pessoa está agredindo a família. Então, ele já tem uma segunda indicação de ser internado: risco de agressão a terceiros. E o terceiro e último, vamos ver se ele se inclui também na indicação de internação. O terceiro e último é uma pessoa que não tem crítica, que está doente e que não aceita um tratamento. Como eu disse a vocês, uma pessoa que está nesse nível aí, ela também se encaixaria na terceira indicação formal de internar uma pessoa. Então, não tem discussão. O atendente fraterno, ele teria que ter essas noções para dizer para a pessoa: olha, busca o psiquiatra, no mínimo isso. Tá? Nem é no psicólogo, viu, gente? Porque é um caso muito grave. O risco está muito grave. Outra coisa que o atendente fraterno tem que ter firmeza e indicar é assim: gente, vocês estão correndo o risco de ser agredido, vocês estão sendo agredidos, é risco de vida. Então, vocês têm que chamar, ir até a polícia, fazer uma ocorrência para defender quem? Não só a família, mas para defender ele também. Se ele chega a cometer um crime ou alguma coisa assim, ou perder a vida dele, vocês vão perder a encarnação dessa pessoa. Então, vocês têm que tomar uma atitude. Então, muitas vezes, o atendente que não entende de dependência química, geralmente uma pessoa bondosa, caridosa, mas que não entende de dependência química, ela não vai ter firmeza, não vai saber fazer essa indicação, porque ela pensa: isso não é caridade, como é que eu vou indicar que chame a polícia e que prendam ele? Mas isso é, sim, um ato de caridade. Muito mais do que isso, gente, é um ato salva-vidas. Tá bom? Então, essa seria a forma da gente auxiliar uma pessoa que chega nesse grau gravíssimo numa casa espírita. E se a pessoa diz assim para o atendente fraterno: mas eu não vou fazer isso. Olha, eu não sou responsável por aquilo que tu vai fazer depois que tu sair da casa espírita. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, o que nós podemos fazer por você é simplesmente orar para que nada de mais grave aconteça contigo, que vocês sejam protegidos, tá? Porque vocês vieram até aqui, receberam as orientações, mas nós não podemos tomar a decisão por vocês. Colocando nesse ganchinho dessa pergunta, né, a questão da internação compulsória, que muita gente tem dúvida: mas isso adianta, não adianta internar uma pessoa contra a vontade dela? Já aconteceram muitas discussões sobre isso, e eu sou um defensor da internação compulsória contra a vontade da pessoa quando ela necessita, porque muitas vezes o espírita pensa assim: mas e o livre-arbítrio da pessoa? Gente, não tem livre-arbítrio quando a pessoa está totalmente dominada pela droga. Imagina, quem é que está dominando aquela mente? Não é ela. É a droga e os obsessores. Por isso que a pessoa fica mais agressiva, por isso que os riscos são maiores, porque eles querem levar a pessoa ao suicídio mesmo. Então, essa pessoa internando de uma forma compulsória, pela minha experiência, porque a gente na medicina, a gente nunca fala na experiência da gente, que a experiência da gente é muito pequena comparado com os grandes estudos. Tá? Só que a minha experiência ela vai de encontro aos estudos.
que quando a gente interna, eu tenho uma experiência de 20 anos, um pouquinho mais trabalhando com dependência química, experiência de trabalhar em clínica, experiência de trabalhar em fazenda terapêutica, experiência do grupo de autoajuda apoio fraterno, consultório. Então, o que a gente observa? Que quando nós internamos alguém de uma forma compulsória, num primeiro momento, quase que 100% das pessoas saem bravas, xingando a família, ameaçando que vão se matar, ameaçando até o médico. Só que depois que ela é internada, que começa todo um trabalho de desintoxicação no seu cérebro, ela começa a assumir o seu livre-arbítrio, começa a assumir a sua lucidez, sai da opressão dos obsessores espirituais, e o que a pessoa faz? Ela pede desculpa para a família e agradece a família. E ainda diz assim, obrigado porque vocês se importaram comigo. Eu já nem sabia mais o que eu estava fazendo. Eu já não valorizava mais a minha esposa, eu não valorizava os filhos. Se eu pudesse, eu vendia a minha mãe para conseguir droga. Tá? É assim que eles dizem. Então, a internação compulsória, na grande maioria das vezes, ela tem bons resultados. Algumas vezes as pessoas saem bravas, tá? E voltam a usar droga. Mas aí é problema delas também, gente. Mas não é que a gente deixou de fazer algo para ajudar aquela pessoa. Tá bom? Vamos à próxima pergunta. Uma pergunta da voluntária Ângela. Por que eu estou falando o nome dela? Porque foi uma das únicas que botou o nome. Você não poderia até colocar o nome dos outros, tá? Só que mandou essa única que colocou o nome. Então, o que a Ângela perguntou? Atitudes dos pais podem ajudar um filho a se livrar das drogas? Bom, atitudes dos pais. Sim, atitudes dos pais podem ajudar os filhos a se livrar das drogas. Porém, atitude dos pais podem manter os filhos nas drogas. Qual é a diferença? É saber que atitudes tomar. Por isso que o grupo Apoio Fraterno, ele não atende só o dependente químico, ele atende os familiares também. Então, nós atendemos o dependente e o codependente. O codependente, ele tem que saber como se posicionar para ajudar um filho, porque senão, muitas vezes, ele até piora aquela condição que o filho se encontra. Muitas vezes, um pai que está... Vou trazer alguns casos reais, tá, gente? Porque o meu objetivo aqui é ser muito claro, trazendo coisas do meu cotidiano, da minha experiência, que fique bem compreensível para todos vocês. Então, muitas vezes tem pais que um filho descobre que o filho está usando drogas, e aí diz para o filho, porque isso é errado, que não deve fazer, chora, se lamenta. Aí, quando vê o filho, diz, pois é, mas tá difícil a situação. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para fora da cidade para tu sair dessa turma que tu está vivendo, eu vou te instalar num apartamento lá na outra cidade, tu vai estudar. Então, quer dizer, o que ele está fazendo? Está certo? Está equivocado. Se uma pessoa está usando droga, não adianta simplesmente fazer uma fuga geográfica. Tu bota ele numa outra cidade, tu bota num apartamento do bom e do melhor, tu paga aluguel, tu paga água, tu paga luz, tu alimenta, é tudo que ele quer. Aí sim está longe dos pais, não tem a vigilância, não tem a cobrança, achando que tu vai dar algo melhor para o filho sair das drogas. Não, ele vai ficar com aquilo que é bom que tu deu e vai continuar com a droga dele. Então, ao contrário, a gente nunca afasta um filho. Se o filho está numa outra cidade estudando e tu descobre que esse filho está usando droga, traz ele para perto de ti, imediatamente. Vai botar ele num tratamento médico, no tratamento psicológico, grupo de autoajuda, espiritualidade, terapia familiar, a família vai buscar os grupos também, se tratarem todo mundo junto. Nós só vamos vencer isso aí se nós entendermos o que é dependência química e soubermos como nos posicionar. A gente, às vezes, vê pessoas, famílias, querendo milagres, querendo mágicas, achando que meu filho está usando droga, então eu interno ele numa clínica, que é mais um spa do que uma clínica, fica dando do bom e do melhor lá, não que não possa ser uma clínica legal, uma clínica boa, sim, só que a pessoa se ilude, achando que faz uma fuga geográfica, interna na clínica, passa 1 mês, 2 meses, mas a família não se modificou, não mudou seus comportamentos, e aí a pessoa volta de lá,
para o mesmo ambiente que vivia, sem mudança nenhuma dentro de casa, com atitudes, muitas vezes, de estar fumando dentro de casa, bebendo dentro de casa, fazendo um aniversário, um batizado, um churrasco, como a gente faz aqui no Brasil, regada a bebida. E o dependente químico que saiu da clínica vivenciando tudo ali junto. Então, será que essas atitudes elas vão ajudar o dependente químico? Então, eu vou entrar na próxima pergunta, porque ela é como que uma continuação dessa. Vocês vão ver. Que essa pergunta até foi a Elza que me passou. Ela perguntou assim: pais que bebem socialmente com filhinhos em tenra idade podem ajudar a desencadear a memória espiritual da criança e ter uma tendência alcoólica? E aí ela traz um caso clínico aqui, tá? Trazendo uma situação. Vê-se comumente jovens de 12 a 13 anos bêbados aqui no Reino Unido. Jovens por volta dos 17 a 18 anos nas estações de metrô, em bandos, também bêbados, aos sábados à noite, principalmente a partir das 22 horas. Então, tem um caso, né, de uma enfermeira que mora no Reino Unido há 40 anos, trabalha durante a semana e fica bêbada todos os finais de semana. Todos. É uma pessoa que é conhecida, né? E ela dizia que ia se divertir e tinha de ser levada, carregada para casa. Qual é o conceito? A Elza pergunta, né? O conceito de felicidade. Beber demais? Um culto à bebida? E tem filhos que nem se sabe deles. Então, é esse caso que a Elza nos traz. Bom, gente, então ela complementa, né? São atitudes totalmente equivocadas. Será que isso mexe com a memória? Claro que mexe. A gente entende, né, que uma mãe que bebe e filhos que vêm nessa família, pelo que a doutrina espírita nos ensina, são os filhos que escolhem os pais. Então, esses filhos, eles vêm já com certeza de uma trajetória em encarnação anterior, passando pela dependência química, pela dependência alcoólica, enfim. Aí elas vêm, filho dessa mãe alcoolista, para herdar a genética física para o alcoolismo. O que nós da ciência médica sabemos hoje? Que não basta a genética para determinar uma doença. Então, eu, Edson, eu posso ter um gene dentro de mim para o alcoolismo, ou para o tabagismo, ou para o uso de cocaína, de maconha. Só que se eu tenho um gene dentro de mim e eu nunca beber, eu nunca usar droga, o gene vai ficar lá, vai ficar quieto. Bom, se tem a genética e tem esse comportamento da mãe, é muito difícil uma pessoa não cair nesse caminho. Porque tu tem a genética dentro de si e tu tem o comportamento de ver a mãe fazendo isso. Então, a mãe bebendo. Então, muitas vezes, os jovens, as crianças, elas vão tendo o primeiro contato com as drogas dentro do lar, através da pior de todas as drogas, que é o álcool. Então, dentro de casa, através dessa coisa social que a Elza nos traz também, né? Esse culto à bebida de álcool. As propagandas, eu não sei aí no Reino Unido, mas pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil, as mais belas propagandas que existem, antigamente eram as propagandas de cigarro, do tabaco. Hoje são as propagandas de cerveja, onde diz que a cerveja combina com o futebol, que a cerveja combina com o carnaval, que a cerveja combina com a balada, com a festa, todo mundo alegre, feliz, pessoas bonitas, saudáveis, corpos bonitos, modelos, jogadores de futebol, artistas. Então, essas pessoas ficam aí propagando, divulgando, e as pessoas vão se identificando. E ainda mais quando os pais dentro de casa têm a bebida de álcool, e a criança fica olhando, observando aquilo ali. Então, eu vou trazer um caso que eu vivenciei dentro do meu lar, tá, gente? Desde que eu
comecei a buscar o entendimento da doutrina espírita, trabalhar com o Grupo Apoio Fraterno, que eu já disse a vocês, né, que trabalha há mais de 20 anos, então eu fui entendendo a gravidade da coisa. E fui entendendo também essa questão da memória espiritual, da memória química, do exemplo que a gente dá para os filhos, do exemplo que a gente dá aos jovens, à sociedade. Diz, poxa, eu não quero dar esse exemplo. E eu lembro que a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. E eu disse assim, poxa, eu não quero de maneira nenhuma dar esse modelo e esse exemplo para o meu filho de um pai que usa, mesmo que seja uma bebida social, como está aqui na pergunta. E abandonei totalmente, zero bebida de álcool. E a minha esposa, entendendo também que ela também estudava a doutrina espírita, também trabalhava comigo no Apoio Fraterno, tomou a mesma decisão junto comigo. Ambos tiramos a bebida de álcool. Só que nós temos alguns processos até isso acontecer definitivamente. Então, o que aconteceu num primeiro momento? Num primeiro momento, eu e ela paramos. Só que a gente ainda não sabia como tirar a bebida totalmente de dentro do lar, porque às vezes vinha um amigo que bebia, né? A gente não bebia, mas dizia para a pessoa, olha, nós não bebemos, mas se tu quiser beber, tem alguma coisa aí. Né? Não incentivávamos, mas ainda tinha, porque a gente sabia que as outras pessoas bebiam, inclusive familiares. Mas aí, o que aconteceu certa vez, num churrasco? Meu filho, que na época tinha uns 3 aninhos por aí, estava brincando, correndo, e chegou à volta da mesa. E viu uma garrafa de cerveja em cima da mesa. E chegou perto de mim, me chamou, eu me abaixei para ver o que ele queria, e ele perguntou, pai, o que é isso aí? Aí eu disse, é uma cerveja. Ele saiu para brincar. Não deu 5 minutos, ele voltou. Pai, tu bebe isso? Aí eu disse, não, filho, pai não bebe. Aí ele saiu a brincar de novo. Aí ele voltou de novo e não perguntou. Ele afirmou, disse, mas o fulano, que era um parente nosso, o fulano bebe isso. Disse, filho, o fulano bebe isso. Mas tu não bebe, né, pai? Disse, não, pai não bebe. Então, gente, o que ele estava querendo naquele momento? O que esse espírito estava querendo naquele momento? É como se tivesse ativado aquela memória que a Elsa falou. De algum lugar ele reconheceu aquilo ali. Né? Por que chamou a atenção dele? Não sei, por algum motivo chamou. E ele veio perguntar, por quê? Será que o pai dele bebe isso? Então, o pai, já sabedor, conhecedor disso, conhecedor da doutrina espírita, disse, não, filho, eu não bebo. Só que eu também fiquei mais atento porque eu vi, puxa, mas tem um outro familiar ali que também é importante na vidinha dele. E esse familiar faz uso. Então, que ele faça o uso onde ele quiser, mais ou menos dentro da minha casa. E começamos, a minha esposa e eu, a amadurecer a ideia de não termos nada de bebida de álcool. E entendendo, olha, de repente algumas pessoas vão se afastar da nossa vida. Não vão querer ser mais amigos. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende assim, sinal que não eram tão amigos assim. Sinal que eram amigos de copo, né? Amigos de beberagem. Mas não amigos que gostam do tipo de conversa que a gente tem, do tipo de posicionamento social, do tipo de moralidade. Então, será que eu quero essa relação mesmo? Será que ela vai me fazer falta? Tá, gente? Então, são tudo questionamentos que a gente tem que ter. Outra coisa importante que está na pergunta da Elsa, né? Ela disse assim, que a pessoa bebe socialmente. Nos grupos apoio fraterno, a gente entende que quem bebe social mente. Né? Esse beber socialmente. Quem bebe social geralmente mente. Por que eu afirmo isso? Porque o que seria o beber social, né? Seria um cálicezinho de vinho, 2 no máximo, pequenos. Uma garrafa de cerveja em 24 horas. Ou, não é 2 cálices pequenos de vinho, ou uma garrafa de cerveja, ou uma dose de destilado. Agora eu pergunto para vocês com sinceridade, quem é que vai chegar numa festa e vai beber só uma dose de destilado? Quem é que é um bebedor ali, passando uma festa inteira, né, um casamento, seja lá o que for, uma festa de 15 anos, e vai beber só uma garrafa de cerveja? Geralmente tu vê uma torre de chopp numa mesa. Tu vê pessoas tomando 2, 3, 4, 5. É a saideira e assim vai indo. Então, quem bebe social mente. Então, nós temos que ter cada vez mais um entendimento disso.
e principalmente nós que somos espíritas. Quem é que nos acompanha quando nós estamos bebendo alguma coisa? Que, graças a Deus, eu tirei isso da minha vida já há muito tempo. Né? Mas quem faz o uso? Tu acha que tu tá trazendo para a tua companhia algum espírito elevado? Quem é que está te acompanhando com aquela bebida, seja a quantidade que for? E o que nós queremos, nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita? A gente quer obsessor ou a gente quer a companhia de espíritos elevados nos inspirando e incentivando? Então, gente, já coloco para vocês aí que estão nessa sala de conversa, né? Desafiando vocês. Se tem alguém aqui que bebe, se questionem. O que vocês querem com isso? Não dá camisa para ninguém. Não paga tuas contas, não te dá saúde, não é vitamina, não é sal mineral, nem atrai espírito superior. Tá? Atrai tudo que é inferior. Então, dá mau exemplo para a nossa sociedade. Ah, mas eu bebo socialmente. Tudo bem, pode beber socialmente, mas igual tu está atraindo espírito inferior quando tu está bebendo. Não tem jeito, gente. Nós sabemos disso. Nós abrimos canais de conexão de acordo com a vibração que nós estamos. Isso ninguém pode negar aqui. Então, é uma questão da gente despertar, ó vós que dormem, despertai vossas consciências. Tá? Se questionem, abandonem esse vício aí, para que nós possamos fazer que nem o beija-florzinho que quer apagar o incêndio da floresta e está levando a aguinha no bico para apagar o incêndio da floresta. Né? Vocês aí no Reino Unido, não sei se estão sabendo, mas nós aqui no Brasil estamos sofrendo muito com as queimadas no Pantanal. Então, imagina um beija-flor querendo apagar o incêndio da floresta. É a mesma coisa que nós querer curar a dependência química no mundo inteiro. Né? Eu não sei o que é pior, se é querer apagar o incêndio da floresta ou enxugar gelo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E nós só vamos conseguir fazer a nossa parte se nós nos multiplicarmos. Vários beija-florzinhos aí, quem sabe a gente faz coisa melhor, dá exemplo melhor e a gente consegue mudar alguma coisa. Bom, vamos à última pergunta. Que diz o seguinte: penso que as reuniões mediúnicas das casas espíritas, onde somos voluntários, como atendentes fraternos, poderiam ser mais atuantes na ajuda em evocar espíritos. Aqui, a pessoa escreveu espíritos dos encarnados, mas eu acho que foi na hora da digitação. Eu não acredito que vai estar pensando em evocar espírito dos encarnados. Eu acho que é espírito dos desencarnados. Tá? Mas qualquer coisa, se a pessoa está aqui na nossa roda de conversa, aí pode dizer se eu interpretei certo ou não. Então, poderiam ser mais atuantes na ajuda em evocar espíritos dos desencarnados, doentes ou viciados, como no caso dos doentes dependentes químicos? Assim, quem sabe, possibilitando ter mais informações para ajudar nos diálogos com a pessoa doente, e mesmo com familiares que nos procuram, sem revelarmos o que nos passam das reuniões mediúnicas. Isso faz sentido? Por que não se atua como na época de Kardec, com evocações? Se os espíritos estão para ajudar mais ostensivamente, por que não fazemos proveito dessa oferta espiritual? O que mudou? Tá? Então, vocês veem que agora nós entramos de cabeça dentro da doutrina espírita, né, gente? Então, o que eu diria assim para vocês? Ó? Evocação. Eu acho que tudo tem uma época dentro da nossa doutrina. Tá? Então, nós tivemos a época das evocações, sim, era necessário, porque as evocações elas vinham para comprovar coisas, para nos dizer coisas, para comprovar se aquele espírito realmente era de determinada pessoa, era de uma pessoa que nós conhecíamos naquela época, que Kardec conhecia, que os espíritos da época conheciam, para comprovar a veracidade de fatos. Então se evocava, chamava. E as pessoas vinham e traziam informações preciosas para fazer a codificação da doutrina espírita. Na época, bem depois, já de Chico Xavier, com toda a sua mediunidade, Chico, ele não ficava evocando as pessoas. Chico não evocava,
Muito pelo contrário, ele dizia ainda para as pessoas, olha, gente, não é assim. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Tá? Se o espírito puder, ele vai vir. Tá? Mas não é eu que chamo, não é eu que evoco, eu não tenho esse poder para isso. Então, Chico se colocava nessa posição simples, sóbria, humilde, de ser apenas um comunicador, aquilo que o médium é. Então, lá na época de Kardec, o negócio era outro. Tá? A gente nem sabia, né, o que era a doutrina espírita, o que estava acontecendo. Kardec era um cientista. Então, Kardec ele estava tentando comprovar uma teoria embasada na ciência para não haver contestação. Então, por isso que o método era aquele. Não queiramos nós comparar o que aconteceu na época de Kardec com o que acontece nos dias de hoje. Então, como é que a gente ajuda o nosso dependente químico? E aí vem Chico Xavier com André Luiz para nos ajudar muito bem. E nós também temos comprovações do nosso grupo Apoio Fraterno, que eu vou trazer para vocês, de como que isso acontece em relação às atividades mediúnicas. Em primeiro lugar, as atividades mediúnicas nos são extremamente úteis nesse trabalho para lutarmos a favor da vida, contra a dependência química. O Grupo Apoio Fraterno. O Grupo Apoio Fraterno não é um grupo mediúnico, não é um grupo de passe, não é um grupo de fazer esse tipo de atividade. Por quê? Porque o Apoio Fraterno é um grupo formado pela Associação Médico Espírita, pelo Departamento de Saúde Mental, para formar trabalhadores com informações, com conhecimentos, conforme eu estou passando nesses poucos minutos para vocês, para que as pessoas tenham uma ferramenta dentro da casa espírita para trabalhar em conjunto com as atividades mediúnicas, em conjunto com os passistas, em conjunto com o doutrinário, em conjunto com as palestras, em conjunto com a evangelização, em conjunto com os grupos de estudo. Nós não viemos para substituir, é uma ferramenta a mais, é um braço técnico da doutrina espírita, através da AME Brasil, para que a gente faça um grupo com responsabilidade, um grupo com aprendizagem, um grupo com supervisão técnica, um grupo sério para ajudar na atividade. Como é que a atividade mediúnica ajuda nessa questão da dependência química? Como é que ajuda o Grupo Apoio Fraterno? Bom, André Luiz nos traz que quando uma pessoa quer ajudar a outra, né, que são as perguntas anteriores que nós fizemos. Queremos ajudar uma pessoa, só que a pessoa não está no momento e não quer. E André tinha uma vontade, como médico, de ajudar. Estava ainda muito arraigado nele, da última encarnação, a questão do médico querendo curar, querendo ajudar. E os espíritos já mais desenvolvidos diziam, orientadores diziam para André, André, não é assim, André. Não adianta tu querer afastar o obsessor dessa pessoa se ela quer continuar bebendo. Se ela quer continuar fumando, se ela quer continuar usando droga, o próprio obsessor vai voltar a ter ele porque ele não tira o hábito. Então não adianta afastar. Tá? Muitas vezes a gente nem sabe quem que está obsedando quem. De repente, esse encarnado é que está obsedando o desencarnado com seu vício. Muitas vezes chamando essa companhia espiritual pelo seu hábito de usar, então nós temos que tratar o encarnado. Mas então o que a gente entende, pessoal? Que quando um assistido começa a procurar um atendimento fraterno, começa a buscar as palestras, começa a acompanhar as reuniões semanais do Grupo Apoio Fraterno, os espíritos obsessores vão ser encaminhados às mediúnicas. Isso é certo. Tá? Por que eu digo que isso é certo? Pela bondade de Deus, gente. Pela bondade da espiritualidade superior. Porque as obsessões elas só permanecem conosco enquanto elas são úteis para a nossa evolução. Os obsessores são mantidos perto de nós pela nossa imprudência, pelos nossos maus hábitos, pelos nossos vícios morais, pelos nossos vícios físicos. E a espiritualidade os mantém ali porque são eles que vão nos ajudar, muitas vezes, a cair mais rápido e aí buscar auxílio. E quando a gente começa a mudar o nosso direcionamento, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa postura, automaticamente a gente já está fechando aqueles canais de ligação muito sólidos que a própria espiritualidade superior nem consegue afastar, porque nós estamos mantendo os obsessores grudados a nós com os nossos maus hábitos. Mas na hora que a gente começa a realmente a girar a roda motivacional, sai da pré-ponderação, entra na ponderação, começa a entrar na ação, se determina, vão ser afastados.
E nós temos, muitas vezes, cartas psicografadas de vários grupos nossos, Apoio Fraterno, onde as pessoas disseram, o Espírito disse, eu vim aqui encaminhado, eu vim aqui contra minha vontade, eu não queria vir, mas me encaminharam para cá. E aí depois foi saber por quê. Porque o assistido estava participando do Apoio Fraterno, o Espírito foi encaminhado para o mediúnico. Tá bom, queridos? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, para nós iniciar o nosso bate-papo. Então, eu acho que eu consegui cumprir a missão de responder as perguntas todas em menos de 1 hora, para sobrar tempinho aí para a gente conversar. Estou muito feliz, mais uma vez, estou aberto aos questionamentos de todos aí, e digo para a Elza, viu, Elza? Nós temos uma previsão de 1h15, se passar um pouquinho da minha parte, não tem problema nenhum. Se a gente tiver que ir até meia hora, fico à disposição de vocês, estou aqui para trabalhar. Está fechado o teu microfone, Elza. Elza, você está no silencioso. Consegui. Olha, muitíssimo obrigado, Edson. Você colocou pontos aí que eu até anotei aqui, que são preciosíssimos para a reflexão futura, revendo novamente o áudio assim que estiver liberado para a gente poder fazer isso. E tem uma situação que eu vou te perguntar se isso já aconteceu com vocês, que é a família do dependente químico que chega à casa espírita e pede que a gente da casa espírita vá até a casa deles para ajudar a pessoa a conversar com seu dependente. E, digamos, no meu caso, eu neguei fazer isso. Depois eu fiquei com a consciência pesada. Por que eu não fui? Por causa de um monte de receio mesmo, na realidade. A gente não conhece as pessoas, né? Isso já aconteceu com vocês? O que você aconselha? Elza, me desculpe abrir um sorriso para responder a tua pergunta, tá? Porque ela é uma pergunta muito oportuna, tá? Porque é uma pergunta, assim, típica do espírita. Como eu estava falando antes, né? Do espírita que tem a bondade no coração, tem a caridade no coração, que quer ajudar e muitas vezes se sente culpado por ter tomado a atitude certa. Tu tomaste a atitude certa. Porque não tem como a gente estar invadindo a vida de uma pessoa, entrando na casa de uma pessoa para tentar fazer algum tipo de abordagem. Tá? Se a família está precisando e está querendo auxílio, o atendente fraterno ele tem que dizer assim, ó, queridos, eu vou oferecer para vocês todos os recursos que a casa espírita tem para vocês e para o dependente químico que vocês estão tentando ajudar, que é o familiar. Então, nós temos biblioteca, nós temos livros, nós temos palestras, nós temos áudios, nós temos passe, nós temos trabalhos assim, 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 enfim, oferece tudo que a Casa Espírita tem. Colocar o nome dele em oração, venham vocês, para vocês conseguirem se ajudar, tá? E aqui no Brasil, nós já temos uma realidade um pouco diferente, Elza, que é o seguinte, quando uma casa espírita já tem o grupo Apoio Fraterno, e uma pessoa chega querendo essa ajuda, o que as nossas casas espíritas que têm o Apoio Fraterno dizem? Olha, nós temos como ajudar você. Nós temos o grupo Apoio Fraterno, que funciona tal dia, tal horário, é só você vir, vem 10 minutinhos antes, tá? Porque o portão é fechado no horário certo do início da reunião, aí você vai entrar, vai ser acolhido e você vai ser ajudado. Ah, mas e se o meu filho não quiser ainda vir para a reunião, ele ainda não aceita? Não tem problema. Vai a família, porque lá no Apoio Fraterno é que vocês vão receber a ajuda que vocês precisam. Tá, Elza? Então, por isso a grande importância da gente saber o que fazer. Nem nós, do Grupo Apoio Fraterno, nós vamos dentro da casa de ninguém. O princípio é o seguinte, quem é o nosso modelo? Jesus. Tá? O que Jesus fazia? Jesus saía entrando na casa de qualquer pessoa para estender a mão, para ajudar? Não, Jesus não fazia isso. Jesus, ele falava, ele semeava, e as pessoas que vinham até ele pedindo ajuda, ele orientava e ele estendia a mão para ajudar. Mas se a pessoa se negava a isso e não queria vir até ele não ia correr atrás daquela pessoa. Tá? Não é assim que se faz. A família está lá, a gente sempre diz para a família, olha, nós podemos quebrar, lembra da pirâmide? Então, a gente ensina para a pessoa, nós podemos ajudar quebrando essa pirâmide da doença.
porque se não houver a família doente, a dependência química termina. Então, mesmo que ele não queira se tratar nesse momento, a família se tratando, vocês vão saber como orientar ele. Ou fazendo, fechando as torneiras, como a gente diz, parando de financiar droga, parando de dar dinheiro, dificultando a vida dele. Se ele ficar agressivo porque não estão querendo dar mais dinheiro. Bom, chama a polícia, aí ele vai ficar bem quietinho, ou faz a internação compulsória. Então, ele vai aprender todos os recursos, mas não é a gente indo na casa do familiar, é botando o familiar em tratamento, orientando o que nós falamos nas perguntas anteriores. Busca psicólogo, busca psiquiatra, busca orientação técnica e busca um grupo apoio fraterno. Mas aqui no Reino Unido ainda não tem. Ainda não tem. Então, encaminha para Alcoólicos Anônimos. Tá bom, gente? Perfeito. Próximo. Gratidão. Edson, tem uma pergunta aqui que vem do Leonardo, e eu vou pedir para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, vão colocando aqui no chat para mim, ou então coloca o nome e eu abro o áudio de vocês para vocês mesmos fazer a pergunta. A pergunta do Leonardo diz o seguinte: o passe pode ajudar muito nesse caso também, mas a pessoa tem que estar aberta para essa transformação? Passe? Foi isso que eu entendi? Passe. Uhum. Bom, gente, a gente só não pode virar um papa-passe, tá? Assim como existe na Igreja Católica os papa-hóstia, né? A gente achar que o passe é que vai resolver tudo, né? Então, tudo depende, como eu falei para vocês, depende de uma atitude do dependente, atitude da família. Não adianta, nem é só para dependência química, é para qualquer tipo de vício moral. O que adianta a gente ir lá, receber um passe, assiste a palestra na casa, recebe o passe e sai fora da casa espírita e na primeira dificuldade no trânsito lá sai xingando alguém. Na primeira dificuldade dentro de casa já sai áspero nos seus diálogos, né? na sua forma de agir. Então, o que o passe vai adiantar se a gente não muda a nossa conduta moral, o nosso pensamento? Claro que o passe, naquele momento, ajuda. Eu compararia o passe que nem um analgésico. Tá? Eu estou com febre. Eu tomo um analgésico, claro que vai me aliviar, vai tirar minha febre. Só que, de repente, não vai adiantar, porque eu tenho que saber qual é a origem da minha febre. Então, não vai adiantar um passe simplesmente. O passe me alivia, me ajuda a ficar de pé. Mas eu vou ter que ir em busca da causa da doença, em vez de um antitérmico, talvez usar um antibiótico, usar um outro tratamento mais efetivo para realmente curar o meu problema. Então, o passe ele vai me dar energia, vai me equilibrar. É que nem eu dar um antidepressivo para uma pessoa que está deprimida. Eu dou um antidepressivo para a pessoa. Ela vai se fortalecer, ela vai ter mais serotonina, ela vai ter mais equilíbrio. Só que o que acontece? Se ela não resolve os problemas que deixaram ela deprimida e vai empurrando com a barriga, não muda, não se espiritualiza, não faz nada de modificação na sua vida, daqui a pouco ela vai dizer: não está adiantando mais o passe, não está adiantando mais o remédio. Sim, mas tu mudou a tua forma de ser? Tu mudou a tua forma de te posicionar? Tu mudou a tua situação de casa? Tu aprendeu a lidar com o teu dependente químico? Tu foi no grupo de autoajuda que te indicaram? Foste no psiquiatra? Não fiz nada disso, eu estou só no passe. Tá, gente? Ajudar, ajuda. Tá? Mas é tudo assim, ó, é uma reunião de ferramentas. Tratar a dependência química ou qualquer mazela grave que a gente apresenta no nosso dia a dia é reunir ferramentas, reunir a ferramenta da medicina, da psicologia, da espiritualidade, posicionamentos diferentes nossos, mudança de postura, como Jesus dizia, né? Se tu tem fé, tu te cura. Então, se tu te modifica, tu vai te curar, mas não é uma coisa mágica. É todo um processo da gente fazer mudanças. O passe ajuda, mas não cura. A próxima pergunta vem do Belo. Ele diz o seguinte: substâncias químicas provocam alterações estruturais, biológicas sobre o cérebro, trazendo cognições com pensamentos fixos de cunho delirante que não permite reconhecer a doença? Essa pergunta é uma pergunta bem técnica, né? É do meu colega que é psiquiatra também, mas é muito importante a pergunta.
Tá? Acho que ajuda muito a gente conversar sobre coisas bem graves da dependência química, que é justamente quando a pessoa está muito envolvida com a substância química a um ponto de estar dominada quimicamente pela droga, com seu cérebro modificado, toda a sua parte cognitiva modificada. Então, realmente, a pessoa não consegue nem ter um acesso a uma compreensão, a seu livre-arbítrio, os benefícios do passe. Então, a pessoa não está conseguindo atinar para nada disso. Então, o que a gente tem que fazer num caso desses? A gente tem que combater através da ciência médica, em primeiro lugar. A gente vai ter que fazer, em casos graves assim, desintoxicação, tá? Muitas vezes a nível hospitalar, a nível de uma clínica, internar a pessoa, poder desintoxicar ela, tratar ela medicamentosamente. Tem casos tão graves, até indo de acordo com o que André Luiz ouviu, né? Que ele queria ajudar uma pessoa que tinha um alcoolismo crônico. Muitos anos de química naquela mente dele, naquele organismo. O obsessor grudado nele há muitos anos. E os espíritos falaram para o André, olha, André, se a gente afastar esse obsessor nesse momento do encarnado, é capaz até dele vir a desencarnar. Que é o que a gente vê em casos graves. Alcoolismos crônicos, se tu quer simplesmente trancar a pessoa numa peça, algemar uma pessoa, como muitas vezes a gente já ouviu aqui no Brasil, de uma mãe em desespero, algemar, botar uma corrente no pé do filho, usuário de crack, para tentar salvar. Mas, às vezes, casos crônicos, a pessoa pode vir até desencarnar. Tá? Então, com essa química toda que o Belo trouxe, a gente tem que tratar de uma forma muito séria a nível hospitalar, desintoxicando. Álcool, muitas vezes usando benzodiazepínicos, pessoas que estão com a mente muito alterada, às vezes usando antipsicóticos, estabilizadores de humor. É muito moderno hoje, dentro da dependência química, entender que 50% dos dependentes químicos têm apenas a dependência química, que já é grave, já é muito, né, gente? Só que os outros 50%, eles têm outras doenças por detrás, que necessitam ser tratadas. Doenças do tipo depressões, ansiedades, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos de personalidade, transtorno bipolar, esquizofrenia, enfim, déficit de atenção e hiperatividade, fobias as mais variadas. Então, tudo isso tem que ser tratado quimicamente para dar certo o tratamento da dependência química. Então, o profissional ele vai ter que individualizar o doente, o dependente, e saber se tem alguma doença por detrás e tratar muito bem tratada com medicações para ter uma chance de levar ela para aderir a outros tipos de tratamento. Agradeço o Jairo Belo, colega, né, pela pergunta, porque às vezes tem coisas que a gente nem dá tempo, não lembra de falar, mas que bom, porque eu pude falar isso, de comorbidade, de tratamentos, que eu acho que foi muito bom. Obrigado pela pergunta. Próximo. E ele complementa aqui, ele diz o seguinte, ainda o Belo, encarnados visitam durante o sono espaços próximos onde estão desencarnados, usando todo tipo de drogas, e isso reforça a ideia de que a droga não seja um mal. Sim, isso é muito comum, principalmente assim eu via muito isso tratando os dependentes químicos em hospital e na comunidade terapêutica, na clínica de dependência química também, que a pessoa está sem usar droga, né, porque ela está num ambiente ali de tratamento fechado, mas muitas vezes ela acordava e ela dizia assim, doutor, eu estou muito preocupado, eu estou apavorado, porque eu passei a noite inteira sonhando que eu estava usando droga. Tá? Então, a gente vai conseguindo explicar com a visão da doutrina espírita, né, dizendo, olha, é que, infelizmente, tu está ainda muito pensando na droga, tu está ainda muito perto dela, provavelmente no teu dia a dia, aí, conversando sobre papo de ativa, papo de uso, então tu continua ligado, e a tua mente, durante o teu sono, tu está sendo levado para esses lugares aí que o Jairo falou. Então, onde está o nosso pensamento, na hora que a gente vai dormir, nós não viramos outra pessoa, nós somos a mesma pessoa. Então, o nosso espírito, ele tem, no desdobramento do sono, os mesmos pensamentos e desejos. Se a gente está o dia inteiro ainda pensando na droga, para onde que a gente vai ser conduzido? Quem é que a gente está atraindo no nosso sono? Quando é que eu vou parar, doutor, de ter esse tipo de sonho, esses pesadelos? Quando tu começar a ficar mais tranquilo, mais calmo, na medida que o tempo vai passando, que tu vai começando a te espiritualizar mais, que tu vai conversando com
colegas aí, com os irmãos aí da clínica, da fazenda, aqui do grupo, em coisas de um cunho mais elevado. Mudar a tua frequência vibratória, mudar o teu pensamento, ter mais confiança em você, acreditar em você, melhorar teu astral, acreditar que tu vai vencer. Bom, aí tu fecha os canais, tanto na vigília quanto dormindo. Porque como Freud nos ensina, né? Freud ele diz que na hora que a gente dorme a nossa consciência. Mas o nosso inconsciente está vivíssimo, ativo. Agora, se a gente for para Jung, para Joana de Ângeles, vai dizer mais ainda, né, que o teu espírito ele está livre. E o teu espírito ele está livre para se conectar de acordo com o teu inconsciente, que tu não tem freio sobre ele. Próxima, gente. Próxima pergunta é Richard e Lindalva. Richard e Lindalva, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, por gentileza. Está fechado o microfone da Lindalva. Lindalva, seu microfone está no mudo. Espera aí. Bom, enquanto isso, vão ver quem tem mais outra pergunta, até a Lindalva conseguir abrir o microfonezinho dela. Tem alguma outra aí, Fabrício? Tem sim. Tem uma da Daniela e do Alexandre, eles falam o seguinte. Ótimo. Em seguida a gente passa a você. Vamos a ela, então? Vai. Desculpa, deu um pane aqui. Doutor, eu queria fazer uma pergunta pessoal, porque eu sou mãe de 3 adolescentes. Um pouquinho. Cuidado com o pessoal. Não, eu sei, mas é coisa... Gravando, né? Isso aí depois vai ao ar. Tá? Eu então, sei. Não se expor demais, sem falar nomes, tá? Eu sei. Eu tenho lidado bastante com adolescentes, inclusive sou mãe de 3 adolescentes, e nesse meio, drogas, maconha principalmente, é uma droga muito, muito comum, que diz que se encontra em todos os lugares, e é uma situação assustadora, e às vezes eu me acho assim, sem saber exatamente como fazer, como agir, porque eles estão nessa sempre, não faz mal, é comum, mas olhando por um outro lado, como mãe, como pessoa que tem contato com vários outros adolescentes, eu fico assustada com a reação deles em relação à droga. E, às vezes, eu converso com eles em relação nesse sentido de droga, falando exatamente que a droga é uma coisa para se usar quando se tem problemas. Se eles não têm problemas, eles não deveriam estar fazendo uso de droga, principalmente drogas que não são prescritas por médicos. O que mais que você me aconselha a ter uma conversa mais aberta com esses adolescentes que eu tenho convívio, principalmente também os meus filhos, que é mais difícil para mim? Sim. Importante a pergunta, viu, Lindalva? Tu conseguiu fazer a pergunta sem se expor, sem expor ninguém, parabéns, tá? É assim que a gente tem que agir quando a gente está fazendo algo aberto ao público, tá? Foi muito bem feito. Bom, tu está falando, então, de prevenção, de como lidar com isso. Bom, quando uma pessoa está buscando algum tipo de substância, seja álcool, tabaco, maconha, qualquer outra droga, é muito difícil que a pessoa já não tenha um problema. Então, quando a gente diz, mas vocês não têm problema, por que estão buscando e estão usando? Não, se está buscando, está usando porque tem um problema. Então, quais são os problemas, assim, em regras gerais, que a gente diz que a pessoa pode ter para estar fazendo a busca por algum tipo de substância química não prescrita pelo médico, lícita ou ilícita? Inclusive o caso da maconha. A gente diz que, muitas vezes, é a falta que leva uma pessoa a levar a curiosidade, que eles dizem que é sempre uma curiosidade de usar, e experimentam e vão entrando nesse caminho. Falta do quê? Falta
de uma presença paterna, falta de uma função paterna, que tem diferença. Uma coisa é um pai presente e que funcione. Outra coisa, o pai pode estar presente, mas não funciona. Como assim não funciona? O pai está ali, mas ele não fala nada, o pai está ali, mas ele não se comunica, o pai está ali, mas ele está só de corpo, não está de alma, o pai está ali, mas não está atento para o que o filho faz, as necessidades do filho. Então, esse é um pai ausente também, pode estar 24 horas por dia dentro do lar. Então, a falta de um pai que abandonou, um pai que não educou, ou um pai que está fisicamente presente, mas não funciona na sua função paterna. E muitas vezes a gente não vê a mãe também conseguindo fazer essa função paterna, porque pode muitas vezes um pai ter falecido, mas se essa mãe consegue fazer a função paterna, não tem problema nenhum, tá? São algumas dificuldades que vai lidar. Hoje em dia tem coisas modernas, né? Tipo uma mãe que gerou um filho de uma forma não tradicional, né? Mas através de fertilização, e ela é uma mãe sozinha, solteira, mas de repente ela sabe fazer muito bem uma função paterna, que é a função do limite, é a função da lei do pai, né? Respeitar normas, respeitar regras, ter diálogo com amor, com clareza, espiritualidade. Então tu vai cercando a pessoa de limites, de um amor que cuida, de um amor que exige, de um amor que colabora. Então, quando falta isso aí, é um caminho para as drogas. Ou quando tu tem a coisa muito rígida, né? Proibições e sem diálogo, sem explicação. É outra geração. Nós tínhamos gerações onde a gente não era ensinado. Muitas vezes tinha até agressões, era normal, né? Mas hoje não. Hoje as crianças, os adolescentes, eles estão cada vez com um conhecimento apurado. Então, o que eu te diria, Lindalva? Conhecimento, busca de conhecimento. Eles estão ali conversando sobre a maconha, questionando, idolatrando, enfim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer. Então, o conhecimento hoje ele está acessível a todos. Assim como o adolescente tem na ponta da língua aquilo que ele vai justificar para tentar convencer alguém a usar, nós, pais, temos que ter o conhecimento da mesma forma para poder dialogar da mesma maneira. Por isso que no Grupo Apoio Fraterno, além de nós trabalharmos os 12 princípios do apoio fraterno para ajudar um codependente, um dependente a se posicionar, a gente estuda as drogas também no grupo. Fizemos Evangelho no Lar, ali a Elza está com um livro ali, tem um capítulo que é todo só sobre drogas, sobre a maconha, inclusive, e a gente começa a ter um entendimento para poder dialogar com esse jovem, tá bom? Além disso, o que pode levar um filho para as drogas, né? Os excessos. A gente querer compensar dando tudo, permitindo tudo, passando a mão na cabeça, não dando os limites, com pena, meu filho, né? Eu fui tão reprimido, então eu tenho que deixar tudo e dar tudo. Então, isso é a falta da falta. A pessoa tem que entender qual é o valor das coisas, o quanto as coisas custam, valorizar uma mãe, valorizar um pai, não colocar o filho num pedestal, onde ele é mais importante que o pai, mais importante que a mãe. Está errado. Tá? Como é que Jesus nos ensinou a amar? Jesus nos ensinou a amar de uma forma muito clara. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu filho como a ti mesmo. Ele não ensinou a amar teu filho mais que a ti mesmo, nem menos que a ti mesmo. Porque esse mais ou menos é que vai levar uma pessoa a abrir brechas e buscar a substância química. Outra situação, pais frágeis. Uma mãe frágil demais, que é muito depressiva, muito doente, onde um filho está com um problema e ele não quer levar para a mãe, o pai porque está ausente, geralmente, na dependência química é isso, e a mãe porque é uma vítima. Pobrezinha, o pai trata mal, bebe em casa, maltrata ela, e ela é frágil demais, deprimida. Como que esse filho vai aprender a lidar com seus problemas? Se o pai é ausente, agressivo e a mãe é frágil demais. Ele tem problema, ele não conseguiu confiar no pai, não conseguiu confiar na mãe, ele não vai confiar em nenhum outro ser humano. E como eu não consigo resolver sozinho, porque eu sou pequeno perante os problemas, eu vou buscar algo e não alguém para me ajudar. Então, basicamente, as coisas vão andar por aí. A gente vai ter que questionar tudo isso, tá? E quando a gente não sabe muito bem como lidar, o Grupo Apoio Fraterno ele serve para isso, para a gente
aprendendo a lidar, o psiquiatra, o psicólogo, eu estou preocupado com o meu filho, a minha filha, eu acho que ele está querendo entrar nisso aí, ou até já entrou. Então, eu oriento, Lindalva, aqui, o pai ou a mãe, marque uma consulta com o psiquiatra. Ela vai lá ver conversar, diz, olha, eu estou vivendo isso aqui, ele está defendendo demais a maconha, eu não sei como lidar, eu tenho medo de falar, eu não sei se me posiciono ou não sei o que faço. E os profissionais vão ajudando. A gente vai fazendo terapia pessoal, vai se fortalecendo e vai tomando atitudes que a gente consegue muitas vezes encaminhar o filho para fora daquilo que ele estava imaginando, conseguimos ajudar, conseguimos prevenir quando a gente sabe o que fazer. A gente não pode ficar à mercê de não conhecer as substâncias químicas e não saber como se posicionar. Tá bom? Ok, muito obrigada. Fabrício, está contigo. A próxima pergunta vem da Daniela e Alexandre. Eles falam o seguinte: e sobre bebidas sem álcool? Cerveja, por exemplo. Se uma pessoa gosta do gosto amargo da cerveja, por exemplo, mas não gosta do sabor do álcool, como funciona isso? Isso é auto-engano? Por isso que as perguntas são muito boas, né? Eu acho que tudo que era palestra, tudo que é encontro, ele deve ser seguido das perguntas, né? Porque são coisas que às vezes não vêm na cabeça da gente, mas são tão ricas para a gente conversar, né? Bom, dentro da dependência química, primeiro que uma pessoa que está bebendo cerveja sem álcool, em primeiro lugar, a cerveja sem álcool não é sem álcool. Começa por aí, tá? Ela tem um teor muito diminuído, muito reduzido de álcool, mas tem álcool. Então, as indústrias, elas são tão, perdão a palavra, tá, gente? São tão sacanas, né? Que eles criaram a cerveja sem álcool, porque ela tem um mínimo de álcool, porque eles estudam, gente. Eles estudam tanto quanto nós psiquiatras estudamos para ajudar uma pessoa. As indústrias muitas vezes contratam psicólogos, psiquiatras para fazerem propagandas subliminares, para ajudarem no que nós vamos fazer para conquistar nosso cliente. Como que nós vamos fazer para fazer com que a pessoa volte a consumir o nosso produto? E a cerveja sem álcool é uma grande armadilha para a pessoa cair na cerveja com álcool logo depois. Por quê? Por dois princípios. Se uma pessoa tem o problema com o álcool, ela está bebendo uma cerveja que tem um teor menor de álcool, ela é muito sensível a isso. E ela vai começar a sentir aos poucos a pressão, o desejo, porque o álcool, num primeiro momento, ele satisfaz com doses mínimas. Mas quem tem a dependência, tu começa aos pouquinhos a desenvolver uma tolerância àquela dosagem pequena. E aí tu já não sente mais aquele brilho todo, aquele sabor todo. Então, na cerveja sem álcool tu não tem, ou tu vai ter que consumir cada vez mais cerveja sem álcool, ou tu dá um pulinho para cerveja com álcool. Outra coisa é o comportamento. O comportamento de beber uma cerveja sem álcool é o mesmo comportamento de beber uma cerveja com álcool. Tu está nos mesmos ambientes, tu está com as mesmas pessoas, tu não mudou atitudes. A gente diz que o uso da substância química é um caminho mal adaptado, mal adaptativo. Então, a pessoa que ela buscou esse caminho é que ela não sabe se divertir sem o álcool, ela não sabe lidar com as suas frustrações sem o álcool, ela não sabe lidar no dia a dia sem o álcool, ela se adaptou com essa bengalinha. Então, enquanto ela está usando a cerveja sem álcool, ela está com o mesmo tipo de comportamento. Então, assim, eu vou usar o Fabrício aqui para a gente fazer uma pequena experiência, tá, Fabrício? Já que tu é o nosso âncora aí, né? Tu e a Elza, né? Eu não sei, tu está aí no Reino Unido, nem sei o que é a comida predileta da pessoa daí. Qual é a tua comida predileta, Fabrício? A minha ou dos ingleses daqui? A tua. A minha. Quero pegar pesado contigo. Qual é a tua? Eu gosto de arroz com feijão e salada. Opa, tá brasileirado isso aí, cara. Então, vou imaginar assim, ó, aquela feijoadinha, aquela feijoada típica brasileira, com tudo que tem de bom, né? Com o pezinho de porco, a orelhinha do porco, né? Com a linguicinha, uma couvezinha, uma laranjinha depois para acompanhar, saborosíssima. Imaginou? Pensou? Demais. O que você achou? Não se criou toda a imagem da feijoada na tua cabeça? Totalmente. Assim como de todos nós aqui que gostamos de uma bela feijoada. Então, o que acontece? Isso é chamado de memória. Então, quando a gente tem uma memória, a gente começa a lembrar daquilo ali, a ponto de repente, se eu começo a falar mais sobre isso, se tem alguém com fome, começa a salivar.
começa a doer o estômago, começa as lombrigas a se mexer lá no intestino, né? Porque a gente começa a visualizar, assim, daqui a pouco está sentindo cheiro, está sentindo gosto. E não é um químico, é simplesmente uma feijoada. Agora imagina um químico. Imagina tu olhando aquela cervejinha sem álcool, o que tu está mobilizando na tua mente? Tá? Nós temos um circuito dentro do nosso cérebro que a gente chama de memória química, que é muito pior do que a memória da feijoada. Começa a vir o quê? Uma fissura. E nós vamos entrar na doutrina espírita com isso, que está muito tranquilo no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos. Se uma pessoa muda o seu comportamento, por exemplo, uma pessoa deixou de beber, o obsessor lhe abandona, e os espíritos respondem a Kardec, o que querias que fizesse? Né? Se tu não está mais naquela sintonia, eles vão te abandonar. Vão ficar ali por quê? Se tem mais um monte de gente querendo beber, vão atrás do outro. Mas, porém, eles ficam que nem o gato tocaiando o rato, esperando a oportunidade. Na hora que tu abre a brecha, opa, ó, meu companheiro sintonizou de novo. Ele olha, tá bebendo uma cervejinha sem álcool, né? Ele está pensando na cerveja. Agora que eu entro de novo naquele espaço e começo... Oi, tu viu que não dá nada? Ó, a cervejinha, se aceita, tu sabe que tem álcool, né? Não te deu nada, tu vai tomar só um pouquinho. Agora tu já aprendeu a beber, né? E a pessoa se engana, se auto-engana, começa a ser manipulada por aquela voz que está lá dentro que ele acha que é dele. E é do obsessor. E quando vê, cai e bebe. Poderia te dar mais exemplos. Por exemplo, aqui, né, quem já teve no passado uma paixão que quer esquecer. Como é que tu vai esquecer essa paixão se tu fica olhando a foto, se fica entrando na rede social, tu fica sofrendo, te doendo e tu não esquece nunca. Então tu tem que te manter cada vez mais com hábitos longe, afastado daquilo que te lembra, daquilo que te leva de amigos de bar. Primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, que é o passo que nós usamos também no nosso apoio fraterno. Primeiro passo, eu sou impotente perante a droga, perante pessoas, perante lugares, perante situações. Se eu coloco na minha cabeça isso, que eu sou impotente, eu não vou estar abrindo brecha. Eu não vou para os mesmos companheiros, para os mesmos ambientes, buscar aquela bengalinha ali para depois cair no álcool. Gente, isso é tão fácil de acontecer. Eu vou contar a história real de um paciente, sem citar nome, que ele me disse a seguinte história. Ele chegou no meu consultório, né, e disse assim, doutor, eu passei por uma situação dificílima na minha vida. E uma pessoa que já estava 20 anos sem beber, 20 anos sem beber. Tá? Ele disse que estava com sinusite, alguns problemas assim, e foi consultar, e justamente para não estar buscando químicos muito pesados e coisa assim, ele buscou um homeopata. Aí nessa consulta com a homeopata, né, a doutora receitou para ele uma medicação, umas gotinhas lá homeopáticas, beleza, tranquilo. Ele levou a receita para casa e começou a fazer uso. Foram passando alguns dias, ele começou a ficar ansioso, agitado, inquieto, abria a geladeira, fechava a geladeira, e ele se deu conta, opa, esse comportamento era o mesmo comportamento de quando eu tinha fissura. E a esposa, que também acompanhou o grupo de autoajuda, o nosso apoio fraterno, ela também estava atenta ao comportamento e falou para ele também, pois é, eu também reparei, o teu comportamento é estranho. É o mesmo comportamento de quando tu buscava o álcool na geladeira. Aí ele disse, o que eu tenho de diferente na minha vida? Aí ela falou para ele, as gotas homeopáticas, a única coisa diferente que tu está tomando. Ele ligou imediatamente para a médica. Doutora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essas gotinhas que a senhora me deu, por acaso, o veículo dela tem alguma coisa com álcool? Ela disse, sim, tem. Né? O veículo dela, a base dela é de álcool, essas gotinhas. Doutora, me desculpe, eu não lhe falei. Eu fui alcoolista, isso aqui está me deixando agitado, eu acho que está me dando fissura. Se fulano, para imediatamente. Fabrício, acho que congelou. E congelou, acho que nós perdemos ele, a internet dele deve ter caído. Vamos aguardar um minutinho para ver se ele volta, né? Passar uma mensagem para ele no celular dele. Muito bom, né? Muito bom, não? Excelente. Eu vou passar a mensagem para ele no celular dele, enquanto isso. Aí ele está voltando já, Elza. Acho que ele já entrou. Edson, você consegue ouvir a gente?
Ele caiu de novo. Acontece isso com o Gelson de vez em quando, né? Acontece. Acho que ele caiu de tudo, viu? Bom, já estava na última pergunta mesmo, né, Fabrício? Que agora já são, olha, são quase 20 para as 8. Uhum. Para as 8 não, para as 8. Então, acho que de qualquer jeito a gente ia começar encerrando, né? Começar a encerrar. Interessante, né? Começar a encerrar. Sim. Agora, eu não sei se eu ligo para ele, se... ele falou que caiu a internet dele. Eu já ia passar para as considerações finais e para você fazer o encerramento. Então, obrigada, querido. Eu só pus para ele, estou perguntando se ele vai voltar. Uhum. Se ele não voltar, a gente encerra. Acho que ele está tentando voltar, tá? Vou passar aquele link que você passou, passar para ele. Isso. Muito esclarecedor, né? Que interessante, maravilhoso, hein? Estou procurando. Não entrou? Acho que ele não conseguiu, Fabrício. Vamos fazer a prece e eu quero, se ele voltar, ótimo. Se não voltar, vamos agradecendo a Jesus a oportunidade, primeiramente, o médico, o psicólogo maior das nossas vidas, né? Que proteja todos os médicos que estão aqui presentes nessa sala, que eles possam ajudar as casas espíritas nesse trabalho, né? Do grupo de apoio fraterno para os dependentes de álcool. O doutor Edson voltou. Doutor Edson, a gente está chegando para o momentinho final e o microfone seu não está funcionando, não estamos ouvindo. Seu microfone está fechado. Então, vamos agradecendo a presença do Dr. Edson, que foi uma tarde realmente maravilhosa, muito produtiva, esclarecedora, deixou um conteúdo muito rico que estava faltando nesse quebra-cabeça do atendimento fraterno na Casa Espírita. Então, é de coração que a gente pede a proteção espiritual para todos nós e que possamos estar unidos nesse trabalho, porque tem chegado bastante assuntos necessitados que a gente possa oferecer essa informação e encaminhamento. E o que ele me disse, graças a Deus eu fiquei feliz, é que mesmo que a gente está com outra pessoa, que não vamos à casa espírita de alguém que está com a dependência para fazer nenhuma prece na casa. A pessoa vem na casa espírita ou atendemos à distância em preces e orações auxiliando o familiar. O familiar pode vir à casa espírita. Então, em nome de Jesus, os benfeitores amados, possamos nos encaminhar para o final da nossa reunião, com a gratidão em nossas almas, lembrando dos nossos familiares, encarnados e desencarnados, ou aqueles que porventura já passaram ou passam por esses momentos de dependência, de problemas de bebida ou de drogas, que Jesus nos ajude a ajudar, que todos possam ser auxiliados, que em nome de Jesus possam ser encaminhados, encarnados e desencarnados, aos locais de atendimento, de apoio, de proteção e de equilíbrio. Em nome de Jesus, agradecemos uma vez mais, pedindo aos benfeitores que estejam conosco na nossa caminhada e a permissão para encerrarmos o trabalho, o estudo e a reunião da tarde de hoje. Que assim seja, querido amigo. Amém. Edson, pode tirar a gravação, Fabrício. Isso, caiu a minha internet aqui, mas eu consegui reconectar, tá? Espero que tenhamos conseguido atender as expectativas, né, de vocês, para aquilo que eu fui convidado, tá? De coração, espero ter auxiliado. E eu queria deixar um convite para todos nós aqui que estamos participando, para vocês aí do Reino Unido, para que vocês queiram conhecer mais sobre o apoio fraterno, tá? Queiram montar, de repente, um grupo apoio fraterno aí na região de vocês, tá? Para as casas espíritas, enfim, porque eu estou vendo que as necessidades são as mesmas que nós temos aqui no Brasil. E agora, com a tecnologia,
a gente está se organizando para poder fazer as capacitações online, tá? Então, a gente vai poder fazer as capacitações. O que eu sugeriria, num primeiro momento, para vocês? Se vocês se interessarem, ver que tem outras pessoas interessadas em auxiliar, ter conhecimento para isso, para ajudar essas pessoas que estão chegando até vocês, que montem um grupo de estudo. Com esse livro aí que a Elza mostrou para vocês, que é o Capacitando ao Apoio Fraterno, montar um grupo de estudo, como qualquer grupo de estudo da Casa Espírita, tá? Reúnam-se, estudem, pode unir várias casas espíritas, fazer um grupo só, enfim. Podemos até pensar na medida que vocês forem estudando, lendo, quando terminar o primeiro estudo de vocês, a gente monta uma capacitação para ir auxiliando. Nós já temos uma previsão de nova capacitação para fevereiro ou março do ano que vem. Então, a minha sugestão seria vocês montarem um grupo de estudo, estudarem esse livro durante esse período, para ficar com ele todo pronto, para quando chegar lá, fevereiro, março, vocês entrarem na capacitação conosco e montarem um grupo aí, ou utilizarem isso aí simplesmente para prevenção na família de vocês, no trabalho de vocês, para melhorar o atendimento fraterno também. Enfim, não necessariamente tem que montar um grupo, tá? Mas pelo menos o conhecimento da capacitação vai ser bastante útil para todos. Mais uma vez, queridos, obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e aguardo, tá? Aguardo o retorno daquilo que vocês resolverem, próximos passos. Provavelmente, se quiserem montar um grupo de estudo, vão precisar de mais livros para isso. Nós estamos aqui com o Antônio, com a Beth, né? O Antônio é coordenador do Apoio Fraterno lá de Santo Ângelo, a Beth é a nossa tesoureira da AME Brasil, é ela que recebe as solicitações de livros para estudo, então encaminha, manda endereço, chega para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha a Beth acenando aí, tá, gente? Então, fica à disposição de vocês para aquilo que surgir aí de iniciativa, de desejo de vocês, para auxiliarmos. É um trabalho muito gratificante. Nós temos vários voluntários aqui, tem o Elias, que é voluntário do nosso Apoio Fraterno, tem o Valdir, o Hildo, cada um que vai dando um aceninho aí, pessoal, para o pessoal conhecer vocês aí. Abana aí, Elias. Ó, Elias, e todos esses que estão abanando, gente, ó, são voluntários que já trabalham nas suas casas espíritas com o Grupo Apoio Fraterno no Brasil. Então, aqui nós temos trabalhador do Rio Grande do Sul, trabalhador do Espírito Santo Vila Velha, trabalhadores do Paraná, né? 2 grupos do Paraná, mais ou menos isso que eu estou enxergando. Não sei se eu enxerguei todo mundo,